A medida tomada no sentido da vacinação das crianças é exatamente nessa linha da responsabilidade democrática do Poder Executivo na implementação das políticas públicas. Nós temos que preservar a vida das nossas crianças, e nós sabemos que as vacinas fazem parte de uma conquista histórica, científica. Nós não podemos nos colocar contra as vacinas, nós não podemos nos colocar contra os avanços e conquistas científicas e culturais que contribuam para promover o bem comum e a justiça social. Esse é o motivo pelo qual nós defendemos a REC. O PL orienta não, contra a retirada de pauta. Temos inúmeros dados aqui que a gente vê claramente que a prioridade da saúde, da ministra da Saúde, não deve ser essa obrigatoriedade em bebês de 6 meses a 5 anos. Pais estão sendo punidos e o parlamento deve recuperar o seu protagonismo nesse assunto. Nesse exato momento está sendo lançada a campanha Vacina Brasil, com altas autoridades do mundo da saúde pública, entidades da sociedade civil, entidades governamentais e, inclusive, essa nova vacina contra a Covid-19 e, nesse primeiro momento, com o público preferencial de crianças, desde os pequenininhos a idosos. Portanto, a gente quer retirar de pauta essa proposta porque consideramos que ela não dialoga com as necessidades da saúde pública, com a ciência, é algo retrógrado, negacionista. A vacina, desde quando foi descoberta, na história da humanidade, representou mais vida, mais saúde, mais bem-estar. Não podemos ser contra as vacinas, inclusive essa. Encerrada a votação. Rejeitado, sim, 15 votos, não, 22 votos. Fica então prejudicado o requerimento de adiamento de votação. Presidente, o PL orienta sim, porque, como já falei, é um absurdo o Brasil ser o único país que obriga. O Estado, sim, tem que oferecer as vacinas, mas não pode punir os pais que optaram por não vacinar seus filhos, e o parlamento precisa recuperar o seu protagonismo. Por isso, o PL orienta sim. Nós votamos não a favor da vida. Nós votamos não a favor das políticas públicas. Aqueles que são favoráveis ao projeto, paira no ar essa dúvida. A quem interessa não vacinar as nossas crianças, os nossos jovens? A questão da saúde pública, além da dimensão pessoal, familiar, tem também uma dimensão comunitária, tem também uma dimensão coletiva. O Brasil, alguns anos atrás, antes dos retrocessos que vivemos nos últimos anos, tornou-se uma referência em termos de vacinas e política pública. E é preciso retomar esse caminho. A proteção da vida e as políticas públicas constitui, além de um dever do Estado democrático de direito, constitui também um dever das pessoas, das famílias, sempre na perspectiva do bem comum. O nosso voto é sim, a favor da liberdade das famílias, liberdade de escolha. Nós precisamos preservar as nossas crianças, preservar as famílias, por isso orientamos o voto sim. Este projeto ainda vai para o plenário. Parabenizar aqui minha colega Júlia pelo empenho em defesa da liberdade, em defesa da saúde das crianças do nosso país. Obrigado, presidente. No início do século passado, ainda na consolidação da República, houve, lá no meu Rio de Janeiro, a revolta contra a vacinação obrigatória. Teve até uma certa adesão popular, porque juntou uma série de interesses contrariados pelo regime republicano, inclusive de monarquistas que queriam a volta do velho regime, e a desinformação. Vacina obrigatória, não, é um absurdo. Falavam até que atentava contra o pudor, na medida em que ia ou desnudar o braço ou as nádegas de quem fosse vacinado. Ou seja, a gente vive no Brasil muitas vezes momentos de obscurantismo, de retrocesso. Há coisas na vida social que são, sim, obrigatórias. Por exemplo, nem tudo é o império do individualismo. Eu vacino se quero, se não quero. O bem das nossas crianças é a vacinação. Toda doença transmissível, uma pessoa que contrai essa doença, ela é portadora e transmissora. Então, a obrigação é para que ela não transmita essa doença que é individual para alguns, mas pode ser coletiva. Daí sim a obrigação. Se tem um desastre aí, climático, enchente, se uma pessoa está na encosta de uma serra, de uma colina, e está para desabar, é obrigado o Estado salvar e buscar. Nem
O Estado é responsável pela vida de cada um de nós. Nós não podemos defender a obrigatoriedade de vacinas. As mães, os pais dos bebezinhos, das crianças têm que ter liberdade para entender que a vacina, da forma como ela é nominada, não é vacina no sentido estrito. O governo orienta não e quer chamar a atenção que a nota técnica não tem caráter obrigatório. A nota técnica não tem caráter vinculante. Não é verdade que não tem nenhuma obrigatoriedade. E aonde está dizendo que é obrigatório? Uma nota técnica não traz obrigatoriedade. Uma nota técnica não traz caráter vinculante. Não vai precisar ninguém falsificar a carteira de vacina. Não vai não, viu, deputados? Deputada Júlia, não vai precisar ninguém falsificar a carteira de vacina. Ninguém vai à Polícia Federal para responder inquérito porque falsificou carteira de vacina. Vergonha! 700 mil mortes. Bolsonaro é o responsável. Presidenta. Está encerrada a votação. Aprovado, sim, 28 votos, não, 14 votos. Alguns ainda continuam jogando com a política do atraso, do retrocesso, da ignorância, contra a ciência. O negacionismo puro. Negaram a vacina para o nosso povo e não só para as crianças durante a Covid. Negaram para todos. A vacinação só ocorreu porque muita gente se manifestou, muita gente cobrou. A revolta das pessoas, dos familiares que perderam entes queridos, das pessoas sensatas, racionais e também desse parlamento que se manifestou em diversos momentos. Não foi fácil, o Brasil demorou a dar a vacina, porque o governo anterior e o presidente, em especial o ex-presidente, jogou contra. Por isso que o Brasil foi um dos países que mais matou gente pela Covid. Uma política genocida, uma política da morte. Mudou os ares, mudou o tempo, mudou o governo. Um governo que tem no seu slogan reconstrução e união, de reconstruir determinadas políticas públicas, como a política de vacinação, a campanha nacional de vacinação, que foi uma conquista da sociedade brasileira, do movimento de saúde, de diversas entidades, pessoas que se articularam e o Brasil construiu, e sendo referência com sua política nacional de vacinação, protegendo o nosso povo, nossas crianças, em especial, contra inúmeras doenças. Eu tenho certeza aqui que muitos de vocês que hoje votaram contra a vacina, se vacinaram quando eram crianças, porque seus pais, mãe e pai, levaram vocês para se vacinarem. Se vacinarem através da política do SUS, da campanha pública de vacinação. E hoje, meus amigos, minhas amigas, infelizmente, o tema, a pauta da vacinação, volta a essa Câmara e a CCJ. O governo, na sua política de reconstrução, ele teve que voltar até com o Zé Gotinha, porque até aquele personagem vocês destruíram. Mas vocês destruíram muito mais aquela política genocida. Vocês discutiram marcos civilizatórios, destruíram marcos civilizatórios do nosso país. É lamentável que enquanto um governo quer proteger, garantir a vida das crianças, incluindo no calendário de vacinação, a vacina contra a Covid para crianças, alguns aqui jogam contra isso. Olha só que loucura. Nós que devemos aqui promover políticas públicas de proteção às pessoas, de proteção à vida, agora a CCJ dá um exemplo oposto, aprovando um recurso contra uma decisão da mesa que é correta, que não aceitou o PDL, porque a recomendação não se trata de norma. E PDL só deve sustar algum tipo de norma regulamentar do Poder Executivo. E não norma técnica, que é uma sugestão. Mas tenho certeza que o plenário é soberano, e tenho certeza que o plenário, dentro da sua racionalidade, dentro do seu bom senso, o conjunto dos deputados, tendo um compromisso com a vida, os deputados lá votarão não se esse tema ir à pauta.